Bom, se a Trindade ela não é bíblica, de onde então ela teve origem? Quando nós unitários dizemos que Jesus ele não é o Deus Todo-Poderoso, nós não estamos rebaixando a divindade ou a natureza de Jesus Cristo como ser divino. Nós estamos tendo o mesmo pensamento que Jesus teve enquanto era um ser divino lá no céu. Filipenses 2,6 que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vamos ler o 5 também, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha, o mesmo sentimento que houve em Jesus foi esse, ó. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, mesmo tendo forma divina, ele não se considerava ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação. Usurpação é tomar à força algo que por direito ou um lugar ou posto que não é seu. Um trinitário, ele não tem esse sentimento aqui, ó, ele não tem esse pensamento. Ele acha que só porque Jesus é Deus ou tem forma divina ou forma de Deus, que ele tem que ser igual a Deus. Então, ele quer algo que nem o próprio Jesus queria. Mas se a Trindade ela não é bíblica, de onde ela se originou a ideia de que Jesus, o que é o Filho, o Pai e o Espírito são três pessoas iguais em autoridade, em poder, que devem ser igualmente adoradas? Como que isso veio a permear o que nós temos hoje de ensino bíblico? A tríade de deuses, ela já era algo comum nas nações pagãs. Aqui, por exemplo, nós temos uma tríade de Deus babilônica, que é do segundo século antes de Cristo. Aqui há a tríade de Istar, Sim e Shamash. Muito antes já existiam tríades de deuses em várias culturas. Pedro ele já havia alertado isso, olha o que ele diz em 2 Pedro 2, do 1 em diante. No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma destruição rápida. Além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Então, assim, o ensino da Trindade, ele foi introduzido aos poucos. A prova disso é que, olha o que esse trinitário, ele fala a respeito da Trindade. Toda seita adiciona algo à Bíblia. Adicionou algo à Bíblia é seita. Então, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus não é a Bíblia, mas é a Bíblia mais isso aqui. Entendi. Adicionou. Interessante. A Trindade. O nosso conceito de Trindade, veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Essa ideia, Deus é uma essência, mas subsiste ou coexiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano, que aliás é o último, não à toa, que nós mencionaremos já daqui a pouco. Então perceba, a gente crê na Trindade porque um teólogo e advogado cristão lá do segundo século até o início do terceiro formulou essa conceituação. Então a nossa fé vem, por exemplo, a partir da conceituação dele. Ela não vem diretamente da Bíblia. Eu não disse nada, foi o sermão de fé. Olha que interessante, o próprio teólogo deles, um trinitário chamado Carlos Vailate, muito conhecido no meio trinitário, afirmou categoricamente que a Trindade ela não vem das Escrituras, mas ela foi formulada por um teólogo do segundo século. A Bíblia ela ficou pronta ali no final do primeiro século, mais ou menos. E só no segundo século que essa doutrina ela começou a ser inserida dentro ali no meio cristão. Essa pessoa que ele mencionou, Tertuliano, né, que eles chamam de pai da igreja, um dos pais da igreja, teólogo,
ele começou com essa expressão trinitas, mas ele mesmo não acreditava na Trindade como ela é hoje. A Trindade ela não ficou pronta do dia para a noite como ela é conhecida, ela foi sendo afiada com o tempo. Eles foram adicionando expressões filosóficas, estabelecendo em concílios para chegar no que existe, nessa aberração teológica que existe hoje. A prova está aqui em algumas das obras dele, de Tertuliano. Olha o que ele falou, por exemplo, na sua obra, Tertuliano contra Hermógenes, no capítulo 3. Pois ele não poderia ser o pai antes do filho, nem um juiz antes do pecado. Houve então um tempo quando nem o pecado existiu com ele, nem o filho. O primeiro constituído o Senhor um juiz e o último um pai. Contra Hermógenes, capítulo 3. Veja, Tertuliano, ele afirma categoricamente que houve um tempo em que o filho não existia. Se você falar isso para um trinitário, você vai arrumar tanta briga, porque ele vai falar que o filho sempre existiu na eternidade junto com o pai. E a Bíblia vai contra este ensino dos trinitários. Ela diz em Colossenses 1,15, que o filho é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro a ser criado. Como Tertuliano, o pai, estima deles, que deu origem a essa palavra trinitas, diz. Outra obra dele, Tertuliano contra Hermógenes, capítulo 18. De fato, assim que ele percebeu que ele era necessário para a sua criação do mundo, ele imediatamente o criou e o gerou em si mesmo, contra Hermógenes, capítulo 18. De novo, Tertuliano dizendo que o Filho foi criado. A Trindade, ela ensina que o Filho é incriado, que ele não teve um princípio, indo contra os próprios teólogos de estimação dele e a Bíblia. Então, olha só, uma das pessoas, Tertuliano, que usou o termo trinitas pela primeira vez ali, na história do segundo século, mais de 100 anos, quase aproximadamente 100 anos depois que a Bíblia foi escrita, não acreditava como eles acreditam hoje. Então, como diz o pastor César Cavalcante no vídeo que eu mostrei, ele diz que toda seita acrescenta ou introduz algo nas escrituras, exatamente o que os trinitários eles fizeram, introduziram sutilmente seitas destrutivas. Eles negam a Jesus Cristo a própria mentalidade que Jesus teve de não usurpar o lugar de Deus. Os cristãos primitivos reconheciam a existência de outros deuses? Sim. 1 Coríntios 8, 5 e 6 diz assim: Pois, embora haja os que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para Ele, e há um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Então, olha só, Paulo ele reconhecia que existiam deuses, no céu e na terra, porque a Bíblia chama, por exemplo, anjos de deuses, seres divinos como Jesus de Deus, e até homens de deuses, em Salmos 82, versículo 6. Jesus reconheceu isso em João 10, se eu não me engano, do 30 ao 35. Ele citou Salmos 82, versículo 6, chamando seres humanos de deuses. Mas, embora haja os que são chamados deuses, para nós há realmente um só Deus, o Pai, e não o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como acredita um trinitário. Os falsos adoradores terão como Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, adorando uma tríade de deuses camuflada de monoteísmo. Mas e os verdadeiros adoradores? João 4, 23. Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está procurando a esses para o adorarem. Quem disse essas palavras foi o próprio Jesus Cristo. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai.
Fujam da doutrina da Trindade. É paganismo puro, camuflado de monoteísmo.